Bom, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui. Semanalmente, para quem nos acompanha, né, pessoalmente ou na internet, nós estamos estudando o livro Vinhas de Luz. Então, cada semana, um de nós viemos aqui apresentar uma reflexão sobre esses textos de Emmanuel. E nós estamos hoje no capítulo 72, que se chama Não às Palavras. Neste livro Vinha de Luz, ele sempre começa com um versículo do Evangelho, que através desse versículo, o Emmanuel nos traz algumas reflexões. E o versículo desse capítulo é da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e é o seguinte: mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Só esse texto já nos faz pensar em tanta coisa. Não é à toa que o Emmanuel conseguiu fazer uma reflexão e nós conseguimos aqui falar sobre isso. Então, Paulo fala que em breve ele estará com Jesus, se o Jesus assim quiser. Para então não conhecer somente as palavras dos que andam inchados, mas as virtudes. A gente sabe que as palavras de Jesus são amplamente conhecidas, amplamente divulgadas. Independente se a pessoa é cristã ou não, todo mundo conhece ao menos uma passagem do nosso Mestre Jesus. Não que suas palavras não sejam importantes. As palavras abrem caminhos e nos levam a muitas reflexões. Mas mais importante do que isso é a virtude. Então, Emmanuel começa com a seguinte reflexão: Cristo e os seus cooperados não virão ao encontro dos aprendizes para conhecer as palavras dos que vivem na falsa, concepção do destino, mas sim dos que se identificaram com o espírito imperecível da construção evangélica. Nossa, que tanto de palavra difícil! Poliana do céu, mas isso é muito difícil? Não. Claro, o Emmanuel, por ser um espírito mais antigo do que nós, é óbvio que a linguagem dele, a forma de falar, não é como a nossa. Mas se a gente ler com um pouquinho de atenção, a gente vai ver que não é tão difícil. Porque o que ele quer dizer para nós nessa parte? Que Cristo, ele vai ao encontro não é somente daqueles que propagam e continuam as suas palavras, mas sim aqueles que trabalham na construção do seu evangelho. Quer dizer que estudar não é importante? Não, não é isso que eu disse. Estudar é muito importante. Aprender é muito importante. Principalmente nós espíritas. Porque a nossa doutrina é uma doutrina que, de modo geral, desperta muita curiosidade nas pessoas. Pela forma com que encaramos as vidas, pelas nossas concepções, pelos nossos princípios, né? Então, mas nós devemos conhecer efetivamente a doutrina. Pois Emmanuel tem a seguinte frase: efetivamente não alcançaremos a libertação verdadeira sem abolir o cativeiro da ignorância do reino de espírito. Tem aqui aquela frase muito famosa na religião católica, ela é muito repetida: conheceis a verdade e ela vos libertará. Então, está dizendo que nós precisamos sim conhecer a verdade, conhecer a palavra. E ainda tem uma passagem do João, que é a seguinte, do Evangelho de João, aliás: muitos outros creem nele por causa da sua palavra. Lá naquele tempo que Jesus veio, os judeus já tinham uma promessa que ele viria, que chegaria o Messias, uma pessoa, né, que salvariam os judeus. Da onde veio isso? De uma palavra, de uma profecia, que algo naquela época, nossa, Poliana, mas a gente sabe que as coisas não são bem assim.
mas a gente sabe também que as coisas acompanham de acordo com a evolução do mundo. Hoje, para eu conseguir dar um recado para alguém que mora ali em Varginha, eu passo um WhatsApp, eu pego um telefone, eu deixo um recado no Facebook e a pessoa vai ver quase que instantaneamente. Mas e antigamente, para eu enviar uma mensagem que fosse a Varginha, era no mínimo um dia. Que aí eu ia escrever, pedir alguém que ia caminhando, dependendo de onde fosse. Antigamente não era tão urbanizado, poderia ser numa zona rural muito longe, precisaria chegar, precisaria de um cavalo. Então a gente sabe que naquela época era o que nós tínhamos para o momento. E nós não devemos desmerecer, porque muitas pessoas ao estudar, seja o evangelho, alguma passagem, falo do evangelho porque nós espíritas estudamos o evangelho. Muitas vezes fala assim, nossa, mas isso é antigo. As pessoas que não têm determinado conhecimento. É antigo, por isso que nós devemos, além do evangelho, estudar a fundo a nossa doutrina. Para a gente conseguir fazer a reflexão e trazer o ensinamento adequado ao nível de evolução em que nós nos encontramos. Porque a mesma passagem, o mesmo versículo, para mim, eu tenho entendimento. Para a Vânia, de repente, é outro entendimento. De repente, para minha mãe, é algo mais profundo ainda. Porque nós devemos entender que cada um de nós temos a nossa limitação. E quando eu fui preparar essa palestra, eu encontrei um site que é Os Livros dos Espíritos, comentado pelo espírito Miramês. Acho que é Miramês que se pronuncia mesmo. Gente, que site riquíssimo. Principalmente assim, eu falo por mim, que não tenho tanto tempo de estar ao centro, de estar fazendo os estudos coletivos, reflexões, tirando uma dúvida. Ele comenta todos os capítulos do Livro dos Espíritos, que às vezes a gente lê e não entende muito bem, então eu recomendo. E procurando, coisas que falam sobre a palavra, eu encontrei um comentário desse espírito Miramês, que fala o seguinte: a palavra bem ritmada no bem, a palavra educada no amor, faz com que os ouvintes creiam no bem e passem a fazê-lo pelo seu exemplo. Esse é um dos objetivos do Espiritismo, ensinar as criaturas a fazerem o bem por amor, tornando-se eles o próprio amor com a segurança da caridade. Apega-te a todas as divisões da lei de Deus, pois elas são forças de luz do coração do Criador, ampliando a nossa crença em Jesus Cristo. Então a gente pensa, a palavra ritmada no bem, educada no amor, façam com que os ouvintes creiam no bem, creiam e passem a fazer pelo seu exemplo. É aquilo, fazer o bem sem esperar nada em troca. E por que essa questão das palavras? Porque a maior maneira de nós difundirmos alguma informação, até onde a gente sabe, é a palavra. Certo ou errado? Vamos ver. Não ia ser tão fácil. Não ia ser tão... Olha, gente, uma coisa eu aprendi com o Espiritismo. Se tiver fácil demais, você não está fazendo certo. Então, tem alguma coisa aí, Não as palavras. Não as palavras. Pois é. Então, como que nós vamos, gente, falar da nossa fé se a gente não conhece a nossa fé? Como que nós vamos difundir algo que nem a gente conhece muito bem? Como que a gente vai divulgar a doutrina espírita se a gente não conhece a fundo a doutrina espírita? Então, como que a gente vai evoluir se a gente não conhece as leis naturais? E aí agora eu vou fazer uma pegadinha, quero ver quem está em dia com os estudos do Arnaldo da Terça. Quem aqui lembra, não vou nem dizer quais são todas, quantas ou alguma das leis naturais. Uma pelo menos, gente. Facilitou. Leis naturais. Vou dar uma ajuda.
Vou dar uma ajuda. O que são as leis naturais? Ó, as leis naturais orientam todo o universo. E conhecê-las ou procurar conhecê-las é parte da busca que devemos fazer diariamente para evoluir de forma consciente. Elas são os pilares da criação e regulam os movimentos e atividades da vida humana e de todo o cosmos em geral. Então, leis naturais. Uma. Ação e reação. Ação e reação? Tá quase. Outra. Essa é uma sublei, mas tá bem, tá bem. Mais alguém? Nossa, gente, vocês estão... Vou falar pro Arnaldo pegar mais firme com vocês na terça. Tá meio fraco, né? Então, nós temos, segundo o Livro dos Espíritos, 12 leis naturais, que elas se subdividem-se em outras leis para... O trabalho é uma lei. Muito bem! O trabalho é uma lei natural. Então, quais são as 12 leis naturais? Lei da adoração, do trabalho, da reprodução, da conservação. Vou falar na ordem, porque fora da ordem eu também estou fraca no estudo de terça. Fora da ordem eu também não sei. Conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade e da perfeição moral. Então, independente de nós sermos espíritas ou não, nós temos que ter consciência que essas leis regem o universo. E qualquer ser encarnado vai sofrer os efeitos dessa lei. Então, como por exemplo, a questão da reprodução. Você pode ser alguém, né, que as pessoas falam, o que são seres vivos? Nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Ah, mas eu não reproduzi, então eu estou fora das leis naturais? Não, você foi reproduzido. Então você está nas leis naturais, porque a lei se aplicou a você. Você não quis dar seguimento à reprodução humana? Você pode ter optado, mas ela tem efeito sobre você. É o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, né? Oi? Ou não pode. Tem gente que opta, tem gente que não pode, né? A gente tem todas essas questões. Tem gente que não quer. Mas por que eu falo isso, gente? Para a gente relembrar um pouquinho disso. Porque muitos de nós espíritas, quando a gente fala que a gente conhece a doutrina espírita, e a pessoa fala assim pra gente, nossa, que livro que você me recomenda? Aí a gente começa bem. Olha, dá uma lidinha no Evangelho segundo o Espiritismo, que você vai entender muita coisa. Aí a pessoa fala assim, mas qual outro livro que você recomenda? A maioria já começa a dar um nó. Fala, nossa, e agora eu não li? Ah, tem uns que eu já li. Violetas na Janela. Olha, leio Violetas na Janela, porque eu acho que quase todo mundo que começou no Espiritismo leu Violetas na Janela, né, gente? Da Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Foi o primeiro livro espírita que eu li. Aí você fala assim, é um livro espírita? É psicografado? Traz algumas características da doutrina espírita? Sim. Mas será que esse livro traz totalmente a doutrina espírita na sua essência? Será que tudo que está ali é tal qual como é? A gente sabe que não. Por que a gente sabe que não? Porque o livro é um romance. E os romances, os textos literários, têm aquela questão de florear, para ficar mais agradável, para facilitar nossa leitura, para também comercializar, porque todo mundo que escreve quer ser lido, né, gente? A gente não pode ser também hipócritas. Então, quando a gente vê um romance, a gente vê sim, mas a gente vê uma doutrina muito bonita, a gente só vê o lado positivo, a gente vê sempre que tudo dá certo no final. E a gente sabe que o nosso processo reencarnatório não é muito bem assim como os contos no romances. Mas nós, enquanto espíritas, para falar sobre a doutrina espírita, quer dizer que nós não devemos ler os romances? Claro que não, devemos ler. É até uma maneira produtiva da gente ter uns momentos de lazer. Mas nós precisamos também conhecer a doutrina na sua essência. E eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine... Ai, gente, eu pulei aqui uma parte, mas depois eu volto. Imagina um pedreiro. Que vocês contratam um pedreiro para construir uma casa.
Eis que esse pedreiro não sabe fazer um tijolamento. Pegou, fez uma pilha de tijolo assim, outra pilha de tijolo assim, outra pilha de tijolo assim e fez a casa. Será que a casa é segura? Será que a casa é sólida? E aí eu abro um parênteses. Dependendo do nível de entendimento da pessoa que contratou aquele pedreiro, não vai falar assim, o Joãozinho é um péssimo pedreiro. Não, vai falar o quê? Pedreiro? Pedreiro não presta para construir casa, não. Que se alguém for construir casa, tem que ser engenheiro. Os engenheiros agora põem a mão na massa, porque os pedreiros não estão sabendo fazer uma casa sólida. Ou seja, por causa de houve toda uma generalização. E às vezes nós, enquanto espíritas, por causa de uma coisa que a gente fala sem conhecer tão a fundo a doutrina, não vai falar assim, a Poliana é uma mau espírita. Não, vai falar assim, todos os espíritas são maus. Olha a responsabilidade que nós carregamos ao difundir a doutrina espírita. Então, por isso que nós devemos, sim, conhecer a nossa doutrina. E voltando ao texto, que eu pulei a parte, né? Que fala das obras. Por isso que eu coloquei o exemplo do pedreiro, que lá no texto fala assim: é indubitável que o Senhor se interessará pelas obras. Contudo, toda vez que nos reportamos a obras, geralmente os ouvintes somente lembram das instituições materiais visíveis no mundo, ricas ou singelas, simples ou suntuosas. Então, claro que as obras são de interesse da espiritualidade, sim, mas nós precisamos lembrar que, se a gente fizer uma construção de uma catedral, nós fizemos uma obra? Fizemos uma obra. Mas se a gente pegar uma massa corrida e tampar um buraquinho, a gente também fez uma obra. Em menor escala, em menor proporção, mas a gente também fez uma obra. E nós muitas vezes erramos nisso. A gente pensa que para a espiritualidade só vale os grandes gestos, os grandes afazeres. Só vale fulano porque escreveu tantos livros, ciclano porque fez uma campanha daquilo, bertano porque é médium. Mas e nós? Será que a nossa obra é menor porque nós temos alguma limitação? E aí o texto fala isso. Muita da vez, as criaturas menos favorecidas de faculdades orgânicas, como o cego ou aleijado, acreditam-se aniquiladas ou inúteis ante a conceituação dessa natureza. E a gente fala, nossa, eu não posso fazer grandes coisas. Quem sou eu na fila do pão? Mas a gente tem que ver que a espiritualidade, mais do que ninguém, sabe, reconhece que cada um tem o seu nível de evolução e cada um tem as suas potencialidades. Então, se eu, por exemplo, para fazer uma obra, se for preciso para eu fazer uma doação de 20 mil reais, eu não vou conseguir. Mas, de repente, tem uma obra que eu posso fazer ajudando com 10 reais. E isso que nós precisamos lembrar. Às vezes, fala aqui pelo centro, que bom que hoje nós temos tantas pessoas diferentes que falam aqui. Mas tem quantas pessoas, tem até, a Geni não está aqui, mas acho que minha mãe pode até confirmar, que ao ser convidada, venha palestrar conosco numa segunda-feira, conversar sobre a doutrina, sobre o livro Vinha de Luz. Eu não falo bonito. Eu não tenho estudo. Não, mas eu tenho vergonha. Não, mas agora eu não quero. Mas e se o pessoal não entender o que eu estou falando? Gente, todos nós, cada um de nós, temos o seu valor. O que a gente não pode fazer? Fazer com que as nossas limitações sejam empecilhos para a gente trabalhar em prol da obra espírita. Às vezes você não se sente à vontade
por falar aqui na frente pelo seu jeito de falar? Não deveria. Mas você pode contribuir na obra espírita de uma outra forma. Como eu falei aqui de obra, quando a gente vai fazer uma obra, a gente precisa, dependendo da magnitude da obra, de um engenheiro, de um arquiteto, de um mestre de obras, de um pedreiro, de um servente, de uma máquina para planear o terreno, de um senhorzinho para ir lá capinar e tirar os formigueiros. E nem por isso quer dizer que aquele senhorzinho que foi lá, que capinou, que tirou um cupim, quer dizer que ele não foi importante para uma grande obra? Ele foi. Ele fez aquilo que ele pôde fazer dentro das suas condições. E ainda diz mais no texto. E que comumente se esquece o homem das obras de santificação que lhe compete efetuar no próprio espírito. Pois nós não falamos tanto aqui de reforma íntima? E reforma não é uma obra? Só que é uma obra nem sempre aparente. Porque é uma obra que é feita dentro da gente. Quer dizer que ela é de menor importância? De jeito nenhum. Porque se a gente conseguir ser um pouquinho melhor, a gente já vai estar contribuindo para que o nosso mundo seja também um pouquinho melhor. Porque a minha parte já subiu um degrauzinho. Então, e quando a gente fala de reforma íntima, parece que é uma coisa tão fácil. Mas para a gente reformar, eu falo para nossa casa. Quando a gente fala assim, vou reformar a casa, é porque uma coisa não vai bem. Se uma coisa não foi bem, você percebeu que aquilo não ia bem. Ninguém acorda assim num dia, eu acho que a minha casa não tá boa. Não. Se você vai arrumar um telhado, ninguém fala assim, nossa, estamos num mês lindo para trocar o telhado. Alguém fala isso? Ninguém fala isso. Porque o que leva uma pessoa a trocar o telhado? Um dia choveu, goteirou. Outro dia deu um vendaval e ventou dentro de casa. Ou uma maritaca comeu os fios. Né? A maritaca entrou, comeu os fios. Aí você vai resolver fazer uma reforma no seu telhado. E assim é a reforma íntima. O primeiro passo é a gente perceber que algo não está bem. Segundo passo é a gente, no caso das palavras, decidir, não, eu não estou bem, eu preciso fazer uma reforma. E aí vem a terceira parte, que é a gente realmente partir para a reforma de fato. Então, quando fala não às palavras, não quer dizer que as palavras não sejam importantes. Elas são importantes porque precedem o mais importante, a ação. E a gente vê muitas pessoas que falam muito bonito, palavras dificílimas, que nem a gente entende que a pessoa está falando. E o que a pessoa é? Vaidosa, metida, soberba. Não perde a oportunidade de mostrar que ela sabe uma coisa que você não sabe. Porque ela não quer mostrar assim, eu vou mostrar uma coisa que a Thelma não sabe. Isso não é que a Thelma sabe, não. Eu quero mostrar uma coisa que a Thelma não sabe para ela ver que eu sei mais que ela. Por que eu vou falar uma coisa que eu sei que a Thelma já sabe? E a gente sabe que esse é o maior erro dos grandes intelectuais que nós temos no mundo atual. Pois eles têm um conhecimento imenso, brilhante, mas eles fazem questão de apenas expor, de passar esse conhecimento, se é uma coisa que a gente não sabe. E muitas vezes, não com o objetivo de difundir uma ideia, mas com o objetivo de nos diminuir. Então, nesse texto, fala sobre isso, sobre os abusos do palavrório improdutivo, que menospreza o tempo na vaidade das vaidades. E quantas pessoas que a gente conhece que tem palavras vazias? É igual eu falo quando a gente estava estudando, né? Chegava a professora de português. Do nada, eu quero que vocês façam um texto de 30 linhas. Aí, uns faziam letra grande, outros davam uns espaços maiores entre as palavras, né? Para assim ocupar mais linha, né?
E outros ficavam fazendo o quê? Que era o que eu fazia? Enchendo linguiça. Que a gente fala, mas não fala nada. Porém, contudo, todavia, foi possível observar nos diferentes momentos da vida em que as pessoas que estão presentes ali na sociedade atual e que fazem parte do mundo contemporâneo, porque são provenientes de um passado... O que eu falei até agora, gente? Nada. Mas foi 1 minuto de fala, não foi? Mas foram palavras do quê? Vazias. Então, essas palavras do Emmanuel nos chamam a atenção para isso também, para que as nossas palavras não sejam vazias e que, principalmente, que nós façamos bom uso das nossas palavras. Porque, às vezes, gente, eu falo comigo, porque o meu esposo, ele é só um pouquinho teimoso. Um pouco, assim... um pouquinho, né? Teimoso. E aí, às vezes, eu falo, olha, amor, desse jeito não vai dar certo. Não, Poliana, que não sei o que. Aí eu, né? Como bom espírita que sou um ser em evolução, não posso ficar cutucando, né, muito, né? Mas olha, pensa bem, será que, né? Aí, ele não escuta. Faz do jeito dele e acontece exatamente do jeito que quem previu? Eu. Se eu não fosse um ser em evolução, eu ia olhar bem para ele, com a cara mais feliz do mundo, falar assim, eu te avisei. Mas um eu te avisei, gente, vamos ser sinceros. Quando a gente fala é muito bom, né? Mas quando alguém fala pra gente, o eu te avisei só serve pra semear o ódio que existe dentro da gente. Fala assim, nossa, mas tá vendo que o negócio deu errado, eu já tô vendo, pra que ficar falando? Eu já vi, já sofri, já tô pagando língua, não precisa ficar lembrando que eu fiz errado. Não é assim? Então, mas e aí, se a gente não gosta que fazem isso com a gente, por que a gente fala tanto eu te avisei para os outros? Então, é o que esse texto traz para nós. Que nós precisamos ser bons espíritas, fazer bom uso das nossas palavras. Nós precisamos ser exemplo, porque a gente escuta muito. Nós, por sermos espíritas, por que eu falo de nós? Porque as pessoas, quando sabem que a gente é espírita, que é uma religião, vamos dizer assim, umas palavras bonitas, diferente, né? A gente sabe que as pessoas falam assim, ah, ela é espírita, coloca tipo um alvo na testa da gente e fica cutucando, para até onde vê que a gente vai. Aí uma deslizada, ué, mas você não é espírita? Cadê sua paz de espírito? Ah, então sua doutrina não é boa, porque eu só falei uma coisa. Não é desse jeito? Então, não é fácil. Não é fácil. Mas nós devemos sempre vigiar e orar. E já passando, nós precisamos ser um bom espírita. E se nós não palestrarmos no centro, por exemplo, isso não tira o nosso valor. Se você optou, olha, eu fui convidado, mas eu não quero palestrar no centro, por qualquer que seja o motivo, eu não estou à vontade, porque tem alguns palestrante, eu mesmo já falei isso aqui em umas palestras de uns 3 anos atrás, que a gente fala assim, não, a gente tem que fazer sim em prol da doutrina, a gente não pode negar. Mas se a partir do momento que nós temos a faculdade do livre-arbítrio, quer dizer que a gente pode negar. Porque se a gente não tivesse o livre-arbítrio, a gente não teria essa opção. Tudo que nos fosse imposto seria realizado. Mas se nós acreditamos no livre-arbítrio, então a gente deve compreender e aceitar a opinião de cada um. Mas o que a gente não pode? É fugir da nossa missão de divulgar a doutrina espírita. Se você não se sente à vontade para vir aqui no centro, para falar da doutrina, tudo bem. Mas divulgue a doutrina espírita de uma outra forma. Num bate-papo na fila do pão, numa fila do supermercado, numa briga de trânsito. Vamos nos fazer enxergar enquanto espíritas. Mesmo porque
A sociedade nos cobra muito, porque sabe o quanto nós batalhamos para fazer a nossa centelha divina ser cada dia maior, para a gente espalhar cada vez mais luz nesse mundo que é o nosso. Então, independente da forma como você escolher, não importa. Mas nós precisamos ser bons espíritas. E nós só vamos poder ser bons espíritas se nós tivermos conhecimento da doutrina espírita. E se alguém nos perguntar uma coisa que a gente não souber, gente, não tem problema. Nós não somos Allan Kardec. Se a gente fosse Allan Kardec, a gente não ia estar nem aqui, bem. A gente ia estar só na gerência lá do plano espiritual, porque a gente já ia saber tudo, não ia precisar encarnar mais. A gente não ia estar aqui, não. Se a gente está aqui é porque a gente não sabe muita coisa. E não sabe questão mesmo de conhecimento e da nossa evolução. Então, se alguém falar alguma coisa, olha, isso eu não sei, mas eu vou procurar te saber e te falo certinho. Olha, eu faço parte de um grupo de estudos, por que você não vai lá com a gente? Lá você pode perguntar essa dúvida, outras dúvidas, vai um dia. Ah, eu não quero. Não, mas eu vou procurar saber para você. E aí a gente recorre aos masters, né? Ao Armando, ao Armindo, ao Arnaldo, que são pessoas tudo com A, né? Armando, Arnaldo, Armindo, né? São os nossos aí, eu brinco com eles, né? Que são as nossas mentes brilhantes. E que bom que nós temos eles aqui, pois nos esclarecem muito. E de repente vai chegar um dia que eu vou perguntar, Armando, e isso daqui? Eu vai falar assim, Pô, isso daí eu não sei não. E nem por isso ele perdeu o valor dele, nem por isso ele deixou de ser menos inteligente, nem por isso ele deixou de ser a pessoa brilhante que ele é. A gente tem que nos cobrar menos, entender que a gente não consegue tudo, que a gente não sabe tudo, mas que nem por isso a gente deixou de tentar fazer o nosso melhor. E tem uma frase de John Adair que é a seguinte: o que eles veem você fazer tem maior poder do que aquilo que escutam de você. Pois, já dizia Confúcio, vamos falar de algo mais, né? Erudito? Falar de Confúcio. Qual que é uma das frases famosas? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, quando fala não às palavras, não é para a gente se calar, mas é para a gente lembrar que para difundir a doutrina espírita tem meios mais eficientes do que as palavras. Mas elas são necessárias, porque toda palavra precede a ação. E para a gente poder encerrar, como eu li muitas coisas sobre palavras vazias, pessoas envaidecidas, e como eu gosto muito de histórias, eu trouxe para vocês uma variação de uma história que eu conhecia de um jeito, mas eu nunca tinha ido na internet, sempre encontrava mensagem dessa forma. E aí, nessa semana, estava lá num quartel, num exército, imaginem um quartel muito grande, não sei se alguém já foi, tipo ESA de Três Corações, que tem pavilhão, carro de combate, um tanto de soldado, um tanto de coisa, um quartel assim, de filme. E aí, o telefone toca, lá na garagem do exército, e uma voz autoritária do outro lado. Alô, quantos veículos estão aí na operação? Aí, o soldado João respondeu, nós temos 12 caminhões, 3 tanques, 3 carros comuns e mais um carro de luxo que é usado por aquele coronel chato e gordo que sempre vem aqui, sabe? Tem esse carro de luxo também. Aí a voz do outro lado ficou em silêncio. Acho que contou até 10, né? Vocês já sabem por quê, né? Contou, perguntou, falou assim, você sabe com quem você está falando? E o soldado falou assim, não. Aqui é o tal coronel gordo e chato que você falou com tanta insubordinação. Sou eu. Continência, por favor. Aí, o soldado
E o senhor? O senhor sabe com quem você está falando? Aí o coronel achou uma audácia. Falou, nossa, como assim? Falar isso pra mim? Coronel, a dona da bagaça aqui? Não. Como assim? Eu não sei com quem eu estou falando. Ufa, ainda bem. E desligou o telefone. Então, gente, o que fica de ensinamento? Devemos ter, mais do que ter cuidados com as nossas palavras, nós devemos saber usar as nossas palavras, né? Para que elas não nos coloquem em maus lençóis e atinjam o nosso principal objetivo, que é difundir a doutrina espírita. Então, muito obrigada, e o que eu tinha para vocês hoje era isso.